Bom dia a todos vocês. Sejam sempre bem-vindos aqui na B-Church, a casa de vocês. Bom dia a quem nos assiste também, pelo Facebook. E logo esperamos que toda essa pandemia chegue a um fim e possamos efetivamente estarmos reunidos aqui e não pelo Facebook, né? Estamos aqui juntos, sentindo, presenciando a unção. Como é gostoso, a comunhão, né? Ela é insubstituível. Mas de qualquer maneira, até lá, mesmo vocês virtualmente, sejam bem-vindos à nossa casa. Amém, queridos? Aleluia. Hoje até não está tão frio, está gostoso. A gente fica mais animado até, né? E essa manhã eu queria falar exatamente sobre essa frase. 880. Ou é ou não é. É tudo ou nada. Vocês já escutaram esse jargão? Com certeza, né? Com toda certeza que sim. Especialmente se você é como eu, um cara dos extremos. Aliás, eu acho que provavelmente um dos meus maiores desafios, desde que eu me converti, tem a ver exatamente com os meus relacionamentos interpessoais. Exatamente porque eu sou muito intenso em tudo que eu faço. Isso como regra geral. E naturalmente, eu tendo a pender facilmente para o 80 das coisas. Tudo ou nada. Se não é para ficar perfeito, nem faça. Coisas desse gênero. Quem me conhece há mais tempo sabe do que eu estou falando. Agora, eu tenho que admitir que realmente esse tipo de comportamento extremista, quando aplicado aos meus relacionamentos interpessoais, como eu disse, na verdade trouxe mais desgaste tanto a mim quanto às pessoas à minha volta, do que necessariamente frutos. Porém, como tudo que o Evangelho nos promove, como tudo que ele nos proporciona e nos oferece e nos confronta em termos de mudanças, eu entendi já há muito tempo que eu precisava também lidar com isso à luz da palavra de Deus. Eu percebi que aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração, seria provavelmente o meu maior desafio como cristão. Afinal de contas, mudar a natureza de um homem como eu era à época da minha conversão era mais ou menos o nível de ressuscitar Lázaro no quarto dia. Porque nos dois casos, a coisa toda estava muito fedida e aos olhos humanos parecia impossível. Então a gente tinha muita semelhança com Lázaro. Amém. Ela é que mais agradece, né, amor? Então quanto mais eu meditava, quanto mais eu orava acerca disso, acerca desse processo, desses extremos, e principalmente quando eu normalmente ainda extrapolava os 80, o que gerava em meu coração, na verdade, era mais e mais frustração. Porque eu percebia que não havia, aparentemente, como eu reverter essa situação. E aí, depois de muitos anos, muitas ministrações, muitos discipulados, muitos cursos, muitos livros, muita oração, muito jejum, eu cheguei a uma conclusão. Eu cheguei a uma conclusão de que simplesmente não seria possível mudar a minha natureza. Da forma como todos, e até mesmo eu, esperava e buscava que fosse. Eu concluí que isso era impossível. Ser quem eu não era. Eu compreendi, a grosso modo, inicialmente,
que Deus havia me feito daquela maneira. Intenso nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Completamente intenso. E que o propósito dele, para mim, desde o princípio, não era mudar a minha essência. No caso, de 80 para 8. Porém, era usar essa minha personalidade para edificar o reino e as pessoas à minha volta. Um dia, eu estava num momento de oração, há uns bons anos atrás, e era um momento de oração muito precioso. Aliás, era um período de oração que nós estávamos realmente buscando, especificamente naquele período, um relacionamento mais íntimo e mais profundo exatamente com o Espírito Santo. Na época nós cursávamos a teologia e tínhamos um módulo que era o Espírito Santo. E nós estávamos nos deliciando com toda esse aprendizado, essa perspectiva nova acerca do Espírito Santo. E passamos então, até como uma tarefa, buscarmos mais relacionamento especificamente com o Espírito Santo. E estava eu nesse momento de oração e eu tive uma experiência incrível. Incrível. Talvez uma das top 5 da minha vida que eu tive com Deus. Eu não sei dizer, não saberia dizer se foi realmente uma voz audível, porque eu estava sozinho. Mas eu posso dizer que cada palavra eu sabia que saía da boca do Espírito Santo direto para o meu coração. E eu me lembro claramente, em tudo que ele falava, a analogia que ele fazia comigo e um bisturi. Ele me comparou a um bisturi. E é interessante porque, já que eu sou um cirurgião, entre outras coisas, isso ia fazer muito sentido para mim. Isso seria muito fácil de eu compreender, essa analogia. E ele me disse, então, que eu era como um bisturi e que o efeito de um bisturi tem a ver com a forma como ele é usado. Por exemplo, eu posso usar um bisturi para realizar uma cirurgia perfeita. Para resolver uma patologia qualquer. Eu posso tornar aquilo que estava prestes a morrer, viver. Tornar a vida. Usando de maneira muito cuidadosa e prática, usando um bisturi. Mas eu posso ao mesmo tempo ser iatrogênico o suficiente, o que significa dizer que eu posso ainda criar mais lesões do que aquelas que eu fui chamado para tratar. Simplesmente se eu não souber aplicar a técnica correta, com a firmeza e a fineza necessária. Para quem nunca usou um bisturi, em alguns momentos eu preciso ser muito delicado. Mas em outros momentos eu preciso ser vigoroso. Quando eu vou proceder, por exemplo, uma amputação de um membro. Eu preciso ser mais enérgico. Eu preciso ter um vigor maior aplicado sobre esse instrumento. Mas mesmo assim, com técnica. Porque se eu não empregá-lo de maneira correta, seja de maneira delicada, fina ou com a firmeza necessária, eu posso inclusive lesar estruturas vitais e comprometer ainda mais, e inclusive levar à própria morte do meu paciente. Então tudo diz respeito à forma como eu uso um bisturi. Um bisturi é um instrumento delicado, pequeno, mas ele é extremamente afiado, perigoso.
Eu costumo dizer que ele é como um revólver na mão de um macaco. Pode trazer muito prejuízo para muita gente. Basicamente, o que eu entendi, quando ele colocou essa analogia sobre a minha vida naquela manhã, ficou claro para mim que, da mesma forma que eu posso executar essa belíssima cirurgia, trazendo resultados permanentes para aquela pessoa, conferindo para ela um status de uma nova vida, trazendo uma melhora em todos os aspectos da vida dela, e não só dela, mas das pessoas que estão em volta. Como cirurgião, eu vejo isso acontecer. Eu vejo o resultado da minha cirurgia refletindo na vida da pessoa, na vida das pessoas, o marido, a esposa vindo agradecer, os filhos. Eu pude perceber o que estava nas minhas mãos. O que eu poderia representar para cada pessoa. Assim como um bisturi, as minhas palavras e as minhas atitudes, elas poderiam tratar, curar vidas, mas elas poderiam também, até mesmo, matá-las. Ou talvez até ferir a mim mesmo. Como, aliás, já aconteceu no sentido natural. Eu me cortar com o meu próprio bisturi. Exatamente por falta de atenção. Por falta de foco no que eu estava fazendo. Eu mesmo me machuquei. O que eu quero passar é que eu compreendi que Deus havia me feito tal qual um bisturi. Então, como um bom cirurgião, que precisa aprender a dominar o bisturi a seu favor e a favor dos seus pacientes, eu precisava aprender a lidar com a minha personalidade a meu favor e a favor de todos à minha volta. E parar de focar pura e simplesmente na mudança. Eu estava, portanto, gastando energia à toa. Sabe, eu compreendi que eu não fora criado por Deus para ser um sujeito manso. Deus não me fez manso. Mas a mansidão deveria sim fazer parte da minha vida. E tem uma diferença nisso. Tem uma diferença. A mansidão precisa fazer parte da minha natureza e deve ser empregada na medida das circunstâncias. Nesse texto, em 2 Timóteo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Esse texto que Paulo escreveu, melhor dizendo, para Timóteo, o seu filho na fé, ele, quando escreveu essa carta, ele já estava preso em Roma e, historicamente, há pouco tempo, há poucos meses, de ser efetivamente executado. Timóteo recebe essa carta estando à frente da maior igreja da época na Ásia Menor, em Éfeso. Para você ter uma ideia, no primeiro século, Éfeso, que é a atual Turquia hoje, ela contava com cerca de 400 mil habitantes. Era uma cidade muito grande. Hoje é considerada uma cidade grande. Imagina para aquela época, onde a população era muito menor. Proporcionalmente, era um grande centro. E além disso, essa cidade, ela abrigava o chamado Templo de Diana, uma deusa romana da fertilidade, que era, na verdade, esse templo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, além de tudo, Éfeso contava com essa influência pagã incrível, tremenda, por conta dessa deusa, e obviamente todo esse panteão, todo esse conjunto, né, paralelo que acontecia ao culto de Diana, que era a principal, mas também porque movimentava um turismo muito grande. As pessoas vinham para conhecer exatamente esse templo, que era uma das maravilhas do mundo antigo, como eu falei. Aliás, boa parte da economia de Éfeso girava exatamente
em torno deste culto a essa deusa pagã. As pessoas produziam, os ourives produziam estatuetas, produziam pequenos pedestais, porque como havia um turismo em volta disso, e os próprios devotos, eles compravam. Então a economia de Éfeso, que era uma cidade portuária também, mas de qualquer maneira girava muito em torno disso. Até nesse sentido, se vocês forem ler em Atos no capítulo 19, nós entendemos que Paulo, ele passa um mau bocado, exatamente por causa desse culto a Diana. Isso é só um parênteses para vocês entenderem como isso era valorizado nessa cidade. Paulo, entre final da sua segunda viagem e efetivamente a sua terceira viagem missionária, quando ele funda a igreja em Éfeso e ele permanece lá, historicamente, por volta de 3 anos, pregando, ministrando, construindo essa igreja que hoje está nas mãos de Timóteo, nesse contexto que estamos falando. Paulo volta e é preso e está em Roma, prestes a morrer, e agora é Timóteo, o pastor dessa igreja. O seu filho na fé. E Paulo, naquele momento, quando está prestes a ir embora de Éfeso, e por conta da sua pregação, e por conta de muitos terem se convertido, houve uma manifestação próxima ao templo de Diana, onde muitos convertidos queimaram uma fortuna na época, em livros e peças relacionadas ao culto a Diana. Isso levou a uma revolta por conta dos comerciantes, que culparam Paulo de impactar no comércio e na economia da cidade. A ponto dele precisar sair escondido, porque senão seria linchado. Então percebam, esse é o contexto que Timóteo está inserido. É isso que eu quero que vocês percebam. Timóteo está numa igreja grande, numa cidade grande, uma metrópole, mas não é uma cidade qualquer. É uma cidade onde o paganismo é muito forte. Onde existe uma concorrência, digamos assim, muito desleal. E Paulo escreve para Timóteo 2 cartas, na verdade. A primeira e a segunda epístola a Timóteo, cartas pastorais. E nós conseguimos, lendo essas 2 cartas, nós conseguimos ver, facilmente deduzir a respeito das dificuldades que Timóteo enfrentava à frente dessa igreja. Sabe, questões ministeriais que eram desafiadoras para Timóteo. Uma delas, a sua pouca idade. Timóteo era um sujeito jovem. Sua pouca experiência. Ele havia caminhado com Paulo, conhecia, mas é uma coisa você estar auxiliando e você estar à frente da igreja. E além de tudo, nós percebemos que Timóteo aparentemente tinha uma personalidade fraca. Timóteo pendia para o 8. Timóteo pendia para o recuo. Para o outro extremo. Timóteo era o cara do outro extremo. O cara que tinha problema em enfrentar essas coisas. E, claro, ele é à frente de uma igreja imensa, imersa numa cultura pagã, por séculos, e não somente o paganismo em si, mas também o próprio judaísmo, onde alguns, se dizendo convertidos, estavam infiltrando a igreja, alguns anos mais tarde, de uma cultura judaizante, tentando também infiltrar a igreja com a tradição judaica. Então havia uma resistência. Timóteo lidava com isso constantemente. Então Paulo escreve essas 2 epístolas para o seu discípulo, para em primeiro lugar refrescar a memória dele. Para lembrar ele a respeito do seu chamado. A lembrar ele o porquê que ele estava lá. A lembrar ele que ele não está lá à toa. Que não é um acaso, que ele não está tapando um buraco. Que ele tem sim
tudo o que ele precisa, a capacidade necessária para gerenciar essas coisas. E nesse contexto, Paulo sabendo, porque Paulo, na medida que escrevia suas cartas, porque na maioria das vezes ele recebia informações a respeito da determinada igreja. De uma maneira geral. Ele fazia o quê? Ele procurava endereçar certas questões de que ele sabia a respeito. Porque haviam, os seus missionários caminhavam e traziam respostas, notícias para eles. Então, Paulo, lidando com o seu discípulo, ele diz nesse contexto todo, com tudo isso acontecendo diante de Timóteo, com todo esse enfrentamento, Paulo sabendo que Timóteo era um cara do 8, Paulo diz assim, lembra que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu um espírito que nos amedrontássemos diante de circunstâncias adversas. Que não ficássemos parados, congelados diante de circunstâncias contrárias, difíceis. Que não ficássemos covardes. Popularmente falando, com o rabinho entre as pernas. Diante de contradições, contraposições. Mas que Deus havia nos dado um espírito de poder, de amor e de moderação. Olhe lá. 3 contra 1. Porque aparentemente precisa muito para vencer o medo. Bastava ter dado o espírito de poder. Já não seria suficiente para vencermos o medo? Talvez. Mas Paulo enfatiza essas 3 características do mesmo Espírito. O mesmo Espírito que nos dá poder, nos dá amor e nos dá moderação. Agora vamos ver isso por um outro prisma. Poder e amor. 8 e 80. Nós estamos falando de extremos, não estamos? Nós estamos falando exatamente desse ponto. A nossa conversa começou exatamente aqui. Extremos. Ou é isso, ou é isso. Eu sou assim e pronto. Agora, eu preciso que vocês concordem comigo que de maneira racional, essas 2 características, poder e amor, parecem ser polarizadas entre si. O poder, dunamis, o mesmo poder que foi extraído de Jesus pela mulher do fluxo de sangue. Dunamis, o mesmo poder que desceu como língua de fogo sobre os que oravam no cenáculo em Jerusalém, em Pentecostes. E o amor. Ágape. O amor que Deus teve ao dar o seu filho para morrer por nós. Esse mesmo poder, esse mesmo amor, parecem soar distintos e até mesmo incompatíveis quando eles são aplicados no âmbito humano dos nossos relacionamentos. Parece que não combinam. Parece que eles estão em extremos opostos. Ou eu trato com poder, autoridade, ou eu trato com amor. Parece que não há uma maneira de trabalhar com essas 2 coisas ao mesmo tempo. Não é verdade? E é exatamente por isso que Paulo destaca no final da sentença o fator que une, que as une, que permite a eficácia desses 2 pontos, que é a moderação. De uma maneira prática, quando a gente vai, por exemplo, educar os nossos filhos, os pais, e nós, de alguma forma, usamos de um excesso de autoridade. Autoridade, poder esse que é inerente a nós como pais. Nós somos investidos, revestidos de poder e autoridade sobre os nossos filhos, amém? De uma maneira prática. E se nós fazemos isso, se nós, na prática, educamos os nossos filhos nesse extremo,
nós corremos o risco, na verdade, de criar uma atmosfera hostil e autoritária. Agora, no outro polo, se eu tratar os meus filhos pela educação deles com um excesso de amor, se é que isso é possível ser dito, porque até soa estranho, né? Parece que amor não tem limite. E, obviamente, se eu estivesse falando isso fora do contexto, não teria o mesmo efeito. Mas, por favor, se atenham a esse contexto do que eu estou tentando falar na questão da polarização. Se eu invisto apenas o amor, o excesso de amor, eu também corro o risco, por um outro extremo, de criar uma atmosfera o quê? Permissiva. Uma atmosfera em que não cria-se um sentido de contraposição à natureza natural de uma criança. O amor é o excesso de sim. É esse amor que eu estou falando. Muito amor. E aí eu posso ir para um outro extremo. O que precisamos aqui é exatamente um espírito de moderação. Para que o nosso poder, a nossa autoridade enquanto pais, seja plenamente aplicada. Na medida exata em que pese o amor também, ao mesmo tempo, nas nossas atitudes. Simples. Não é verdade? Pronto, amém, vamos para casa. Só isso. Aliás, é interessante como Paulo, ele fala exatamente sobre isso no final da sua vida. E ele cita isso como uma estratégia para lidar com as adversidades. Porque esse é o contexto de Timóteo, é por isso que contei-lhes a história de Timóteo. Nós precisamos entender o porquê essa carta foi escrita. Timóteo estava enfrentando situações que provavelmente ele chegava e falava assim, cara, não aguento mais. Isso não vai dar certo. Alguém já passou por isso? Situações onde você fala, não dá, parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Não, acho que Timóteo tinha falado isso, mas Paulo escreve essa fórmula para Timóteo exatamente, especificamente para como ele deveria reagir, como ele deveria responder. Ele está dizendo, Timóteo, não é para se acovardar, não é para fazer isso, não é para ficar quieto, não é para deixar a coisa acontecer, assistir acontecer. Deus não deu esse espírito para nós. Deus deu o espírito de poder, de autoridade, de amor, mas de moderação. Paulo poderia ter dito assim, Deus nos deu poder e amor. Use como lhe convém. Mas Paulo faz questão de agregar algo mais. Paulo destaca que precisa ter moderação. Isso me fez lembrar, na verdade a pregação partiu daqui. Me fez lembrar daquele episódio na ilha de Chipre, em Pafos. Ainda na primeira viagem missionária de Paulo. Junto com Barnabé, Marcos. Eles haviam sido ungidos e enviados. E eles então fazem sua primeira parada em Chipre. Percorrem a ilha toda, né? Aqui em Floripa seria tipo assim, sei lá, de Canasvieira até o Campeche, que vai do norte ao sul. Lá foi do leste ao oeste. Mas enfim, ele percorre toda a ilha. E quando ele chega nessa cidade de Pafos, ele encontra, e você pode ler isso lá em Atos no capítulo 13, é o início das suas viagens missionárias, nós vemos uma situação. Paulo está prestes a convite desse procônsul romano, ele vai ministrar na vida, ele quer ouvir o que Paulo tem a dizer. E Paulo está ali diante desse procônsul, dessa autoridade, talvez, né, a maior autoridade naquele local, naquela ilha, e tem um sujeito chamado Elimas, um mágico, um feiticeiro, que a palavra diz que ele se opunha
a tentativa de Paulo. Então imagina você querendo falar com uma pessoa a respeito de Jesus e tem um sujeito do teu lado tentando distrair, tentando roubar a atenção, tentando fazer gracinha e truquezinho com baralho, sei lá, para distrair a pessoa. Paulo, naquele momento, lidou dessa forma com a situação. Ô seu filho do diabo! Cheio de todo engano, de toda malícia! Inimigo da justiça! Não cessará você de perverter os retos caminhos do Senhor! Pois agora eis sobre ti que lanço a mão do Senhor, ficará cego! O procônsul deve ter... Deus o livre! Que medo! Vocês já tinham lido isso com essa entoação de voz? Paulo não deve ter dito, ô filho do diabo, amado, cheio de todo engano, lindo. Paulo empregou, obviamente, ninguém lê uma sentença como essa de outra maneira. Interessante porque ele agiu com todo o espírito de poder e autoridade, não é verdade? Só quem tem poder e autoridade fala uma coisa dessa. Porém, aparentemente, não sei se vocês perceberam, mas eu não senti nenhum amor. Não senti amor, assim, na palavra de Paulo. Por quê? Porque faltou exatamente a moderação. Aliás, essa palavra grega, sofronizo, eu fui ver. Eu estou melhorando meu grego. Sofronizo. Tem lá o negocinho que você clica e escuta, né? Essa palavra que Paulo usa a respeito de moderação, quando ele escreve no original grego, ela, além disso, ela remete também a uma ideia de autocontrole. Coisa que aparentemente Paulo não teve. Não teve autocontrole nenhum. Ele lidou com a situação curto e grosso, como diriam alguns. E se alguém tivesse junto de você, e você tentasse ministrar essa pessoa, estivesse falando de Jesus, e de repente, sei lá, alguém do lado começa a fazer gracinha, e você olha para a pessoa, seu filho do diabo. Qual que será vai ser o efeito disso? Será que você vai ter efeito de evangelização? Sim, você deve estar pensando. Até mesmo Paulo, o apóstolo, grande homem, do qual eu sou fã. Amo a vida de Paulo. Talvez o personagem que eu mais estudei e mais conheço. Quando ele foi confrontado, e isso exatamente no começo, no princípio da sua vida ministerial. Isso era o princípio de todas as coisas. Paulo ainda era imaturo em muitas coisas. Ele, nesse momento, ele reagiu com autoridade e poder. Porém, diríamos nós hoje, talvez numa demasia de poder e autoridade. Num extremo muito grande. Sem moderação. Agora, claro, quando conhecemos melhor a vida ministerial de Paulo, nós vamos ler Atos, nós vamos ver as suas cartas, nós vamos ler toda a historicidade por trás da vida de Paulo, nós naturalmente percebemos uma gradativa mudança, e já falamos sobre isso em outras ministrações, e inúmeros outros aspectos pessoais, inclusive, da vida de Paulo. Vocês lembram do caso de Marcos, de João Marcos, que os abandona na primeira viagem missionária? E Paulo, inclusive, não acredito, não tem nada escrito, não falou, seu filho do diabo, você largou nós lá, agora quer voltar? Não. Mas Paulo não quis nem falar com ele. Falou, não quer nem papo com esse cara. E Barnabé fala, não, vamos levar ele de volta. Não. Ou é 8 ou 80, o cara não aguenta. Se não aguenta, por que veio? Né? Vai beber leite. Paulo foi extremo, de novo. Se não é para fazer bem feito, não faça. Não faz parte da minha equipe. Não presta para fazer parte da minha equipe. Anos mais tarde, lendo Colossenses, lendo as cartas de Timóteo, nós percebemos que Marcos faz parte do ministério de Paulo. Nós percebemos, inclusive, em 2 Timóteo, que Paulo se refere a ele o quão útil é Marcos para o meu ministério.
Percebam essa mudança na interpretação, na maneira como lida com as coisas. O poder e a autoridade disse bem claro para ele, você não pode fazer parte da minha equipe apostólica. Você não tem cacife para isso. Hoje, a moderação na vida de Paulo permite que ele analise as coisas por um outro prisma. E é exatamente esse processo que ao longo, desde Pafos até a prisão de Roma, Paulo é capaz de ensinar o seu discípulo, dizendo, você tem que ter poder e autoridade. Você tem que ter amor. Mas para saber usar essas duas coisas, 8 e 80, você tem que ter moderação. E quem é que dá a moderação? O mesmo Espírito que dá poder e amor. É Ele que vai analisar. É Ele que vai nos capacitar para discernirmos qual é o momento de eu estar aqui. E qual é o momento de eu estar aqui. Qual é o momento de eu falar. Qual é o momento de eu me calar. Qual é o momento de eu me exaltar. E qual é o momento de eu me humilhar. Não no sentido de que exaltar um orgulho próprio. Mas de eu transpassar, de eu deixar claro a mensagem. Paulo inúmeras vezes precisou ser muito incisivo no que ele falou. A sua palavra era clara, reta. Sim, sim, não, não. Como disse Tiago. Mas isso havia o quê? Esse processo todo levou uma vida ministerial para Paulo. Para ele ser capaz de nos ensinar anos mais tarde como deveríamos agir. Lembram? Como um bisturi. Como um bisturi. Assim, usando de maneira delicada, fina, para corrigir uma cicatriz. Ou de uma maneira mais vigorosa, como por exemplo, amputando um membro. Faz parte da técnica operatória. Às vezes é necessário. Às vezes precisa fazer isso. Aliás, uma cirurgia que poucos cirurgiões têm uma tendência a fazer isso, porque é uma cirurgia muito grotesca, é uma cirurgia muito feia. Mas é necessária. Muitas vezes é o que salva a vida do paciente. E ter o discernimento de saber o momento de entrar, de saber aonde cortar, de saber a força empregada, diz respeito a essa perícia aprendida. Agora, com amor e poder, contrapondo tudo que poderia fazer nos acovardar, existe um balanço ideal. Quando somos confrontados por aquilo que nos traz uma reação de imediato, os famosos gatilhos, quando vivemos numa adversidade qualquer, e talvez a nossa personalidade seja de voar na jugular, com os 4 pés, ou talvez a nossa personalidade seja o quê? Botar o rabinho entre as pernas e fazer de conta que não é com você. Eu também estou falando com você. É os dois extremos. Paulo está dizendo que existem uma moderação sobre todas as coisas. E a moderação não significa necessariamente que existe um meio termo. Existe muitas vezes o quê? Uma régua que percorre esse 8 e esse 80. Ser moderado, portanto, é controlar as emoções quando elas devem ser controladas. Mas é liberar as emoções quando elas devem ser liberadas. Ser moderado não é estritamente ser um cara contido, enrustido. Mas é ser um cara equilibrado. Ser equilibrado, moderado, não é um cara fechado, apático. Mas é um cara capaz de pensar e agir fora da caixa. Sair da curva, eventualmente. Ser um cara equilibrado, moderado, é ser capaz de caminhar por entre os extremos. Lembrando que existe numa figura de linguagem pelo menos 72 diferentes maneiras de agir entre o 8 e o 80. Qual é a melhor? É o espírito de moderação quem vai dizer. É exatamente esse o ponto. Para finalizar, eu quero destacar que além de tudo aqui, e tudo que já vimos, que o original dessa palavra, sofronizo,
também remete a um contexto, além de moderação e autocontrole, também remete a um contexto de determinismo. Portanto, de persistência para aquilo que foi chamado. Paulo chama a atenção de Timóteo dizendo assim, olha, além de moderação, essa palavra quer dizer assim, não desista, não retroceda, não volta atrás. Não volte atrás. Paulo está dizendo que existe um espírito em nós que não se agrada de quem retrocede. Em outras palavras. Paulo está dizendo que aquele que põe a mão no arado tem que seguir em frente. Paulo está dizendo que, uma vez determinado e chamado, você não é capaz, se, pelo Espírito que habita em vós, de voltar atrás. Existe um conceito de não retroceder na missão. E isso, óbvio, exige, pressupostamente, disciplina. Sabe, Paulo está dizendo que a gente não pode ser covarde, a ponto de desistir dos enfrentamentos, na medida que eles inevitavelmente vão surgir. Paulo está dizendo que esses enfrentamentos não ficariam menores, que não era esse o ponto. Paulo está dizendo assim, é esse o ponto onde você vai depender ainda mais. O Espírito que não nos acovarda, que não nos permite acovardarmos a ponto de não desistirmos. Sem dúvida, queridos. E obviamente que eu brinquei que é algo fácil. Mas a verdade é que é um desafio. Um desafio contínuo, diário. Para todos. Em qualquer um dos extremos. Eu comecei falando de mim, que sou o cara do 80. E que às vezes achava que tinha que ir para o 8. Porque esse era o meu lugar. Era assim que eu precisava ser. Era a exigência do meu meio. Mas eu percebi que não é nem aqui. E nem aqui. Sempre. Mas existe uma régua onde eu posso caminhar livremente. Direcionado pelo Espírito Santo. Incumbido de agir em autoridade, poder e amor. Existe um espírito de moderação que habita em mim, que habita em nós. Capaz de me fazer entender que eu não preciso mudar, fazer força para isso. Mas que eu posso ser adestrado. Eu gosto muito dessa palavra. Eu posso ser adestrado. Por que eu digo isso? Quem já viu um pitbull na coleira? Mas ele só ataca se o dono dele der o sinal. Tem sangue nos olhos. Ele está pronto para isso. Mas até o sinal vir, ele vai ficar ali. Esses somos nós. Eu posso ser um pitbull dentro de mim. Eu posso estar prestes a atacar. Mas em algum momento, eu preciso depender do Espírito Santo. Da mesma forma, quem já conhece o cão coragem? É outro extremo. Se assusta com a própria sombra. Se acovarda. Desiste. Não enfrenta. Não resolve. Existe um espírito de moderação sobre nós. Existe, portanto, uma exata medida. Amém? Queridos, Deus abençoe vocês com essa palavra. Assim como ela trouxe paz para o meu coração, discernimento. Aprender que o meu desafio não era mudar, mas era aprender a caminhar nessa régua. Era aprender a lidar. Era aprender a escutar o Espírito Santo. O Espírito de moderação sobre a minha vida. E é isso que eu desejo e oro pela tua vida essa manhã. Amém? Deus abençoe.